Senhor, Pai de infinita misericórdia, nos ajuda a compreender e aceitar tudo o que estamos passando e que ainda vamos passar, pois estamos ainda num planeta de provas, e tenhamos a sabedoria de aproveitar seus ensinamentos, sem perder o equilíbrio e queixas. Ampara nossos irmãos encarnados e desencarnados. Abençoa nossa caravana do amor. Mais uma noite de estudo. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa nos envolver, que nós possamos ter um ótimo aprendizado essa noite. Vamos pedir que os bons espíritos, nos ajudem na compreensão do texto. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Nós hoje vamos estudar o item Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Esse item que nós vamos estudar hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e nós vamos estudar apenas o versículo 59 e 60, que diz o seguinte: Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E aí a gente percebe aqui por que, mais um texto que é considerado como estranho. E aí a gente fica pensando assim, conhecendo, o Evangelho, conhecendo parcamente, como a gente conhece, que a gente ainda não tem o total conhecimento do Evangelho. Mas conhecendo Jesus, o Evangelho de esperança, de amor que ele trouxe, uma figura tão bondosa, tão caridosa, tão humilde, iria dizer realmente palavras assim tão duras, como, por exemplo, vai odiar seu pai e sua mãe. Quem não odeia pai e mãe não pode me seguir. Abandona seu pai e sua mãe. Não enterre seu pai. Se quiser seguir-me, deixa que os mortos enterrem seus mortos. São palavras que, se a gente for pensar, for analisar, assim, num primeiro momento, ficam parecendo palavras bem duras, bem difíceis de aceitar. Afinal de contas, no capítulo 14 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui o estudo que é intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, ele se contradisse? Será que Jesus era contraditório? Não, a gente sabe que não. Aí a gente pensa assim, nós fomos estudar e a gente ficou pensando assim, poxa, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro, Kardec, com a ajuda dos espíritos, claro, que o tempo todo ele era inspirado, ele trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo passagens de Jesus, sermões, parábolas. E aí, por que de repente esse capítulo, assim, ele traz esse capítulo, a estranha moral? A gente sabe que Kardec era um pesquisador, um estudioso, um linguista, Ele criou uma gramática, ele falava vários idiomas, era um homem preocupado em trazer a verdade. E aquilo que pudesse causar alguma dúvida, ele queria trazer à tona para poder ser discutido, e foi isso que ele fez aqui. Claro que não sozinho, com a ajuda dos espíritos, Ele fez isso com a ajuda dos espíritos. Então, nós estudamos e descobrimos, nós temos 3 hipóteses aqui que são levadas em conta, pelos estudiosos. A primeira hipótese é que a língua hebraica, ela às vezes tinha uma palavra tinha vários significados,
Então, isso para a gente até aí tudo bem, porque o nosso vocabulário também, nós às vezes temos uma palavra e vários significados para uma única palavra. Até aí tudo bem. A segunda hipótese de toda essa confusão, né, de achar que são estranhas as palavras de Jesus, a segunda hipótese que os estudiosos consideram é que possa ter havido algumas discrepâncias, porque, afinal de contas, descobriu-se, né, que foram escritos mais ou menos uns 200 evangelhos. Então, peraí, vamos entender. Nós temos aqui na Bíblia, no Novo Testamento, considerados 4 evangelhos, né? Nós temos aqui 4 evangelhos que são os que a gente estuda. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Sendo que 3 desses evangelhos são considerados evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos. O de João não é sinótico. Porque os outros 3 evangelhos, eles têm o mesmo encaminhamento, eles têm o mesmo contexto, eles falam praticamente a mesma coisa. E João, que é o mais novo dos apóstolos, que escreveu depois, ele vendo que esses 3 evangelhos falavam da mesma coisa, ele escreve um outro evangelho, tratando já de uma outra parte, né, da personalidade de Jesus. Ele traz uma outra visão. Não que seja errada, mas ele busca trazer outras notícias, outras informações. Então, são considerados esses 4 evangelhos. E existem esses outros evangelhos que não foram considerados pela igreja. Por quê? Porque esse concílio que teve de Nicéia, quando teve, parece que foi o segundo concílio de Nicéia, eles consideraram clandestinos e ilegais esses outros evangelhos. Certo? Então, aí existe também, né, que os estudiosos também descobriram o seguinte, né, uma outra coisa que a gente tem que trazer aqui, para a gente poder entender, é que os primeiros evangelhos foram escritos mais ou menos 65 a 70 anos depois que Jesus já havia partido. Já não estava aqui entre nós, em corpo, né? Em espírito ele sempre está. Mas que ele havia morrido, digamos assim. Foram escritos mais ou menos 70 anos depois. Então, olha só quanto tempo depois. Olha só quantos evangelhos depois. E escrever naquela época, a gente sabe que era uma coisa muito difícil, arrumar copistas que conseguissem traduzir, escrever aqueles textos. Então, daí a gente pode imaginar que muitas coisas ocorreram. Agora, considerar ilegal, considerar clandestino as experiências que algumas pessoas tiveram com o mestre, será que isso é justo? Eu fico pensando assim, né? Nós que somos espíritas sabemos, né, hoje, né, que Maria Madalena também escreveu um evangelho. Aí a gente fica pensando assim, será que Zaqueu não escreveu um evangelho também? Será que Naim não escreveu um evangelho também? Será que aquela senhora que às vezes Jesus ia na casa dela jantar, ou aquele outro senhor que Jesus ia brincar com o netinho dele, ou aquele pescador que Jesus às vezes levava uma palavra de consolo, será que esses também não quiseram de alguma forma demonstrar as experiências dele para que no futuro todos soubessem o quão grandioso foi para eles aqueles momentos que eles viveram com Jesus? Eles podem não ter escrito, porque escrever naquela época era muito difícil, né? Mas as experiências foram sendo passadas. E a gente sabe que não importa você não ter vivido aqueles dias com Jesus, porque as experiências foram sendo contadas e hoje nós sabemos dessas experiências porque foram contadas para a gente, nós lemos nos livros. E nós sabemos do significado, da importância que tem essas mensagens para a gente. Do quão grandiosas elas são, do quanto elas nos transformam.
E aí, a gente tem que pensar assim, é ilegal? Será que é ilegal a sua experiência com Jesus, a experiência que você teve com Jesus? Será que é ilegal e clandestina a experiência que eu tive com Jesus? Quem pode dizer que é ilegal a experiência que alguém tem com o Mestre? Quem pode dizer isso? Ninguém. Cada um sabe da sua experiência com o Mestre. Então, para a gente ter uma ideia do número desses evangelhos, eu vou trazer uma polêmicazinha aqui para a gente, só para deixar uma pulga atrás da nossa orelha. Olha, e essa é uma pulga que dá até para a gente entender. Está aqui, ó, no livro Boa Nova, eu vou ler para vocês aqui o capítulo intitulado Os 500 da Galileia. Eu não vou ler o capítulo todo. Eu vou só trazer à tona aqui uma polêmicazinha para a gente, só para a gente entender o que seriam, né, esses 200 evangelhos, né? Então, o que acontece? Nesse momento aqui, Jesus tinha partido e muitas pessoas saudosas, né, do Mestre queriam se reunir para ficar falando das suas experiências com ele, lembrando dele. As pessoas estavam morrendo de saudade daqueles momentos maravilhosos que passaram com ele. Então se reuniam para conversar, ele tomou café comigo, poxa, ele foi até o mercado comigo, me ajudou a comprar peixe, me ajudou a escolher as frutas, esteve na minha casa para tomar o café da manhã. Muitas pessoas, né? E a gente sabe que ele se misturava com quem? Justamente com os pescadores, com as pessoas mais humildes. E aí as pessoas saudosas dele se reuniam lá no mar, né? Lá na Galileia. Se reuniram lá uma vez. E aí Jesus apareceu para elas. E aí eu vou ler só 2 trechinhos para vocês terem uma ideia. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres. Sob a inspiração de Jesus Cristo, mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E aí, num outro trechinho aqui, diz assim, ó, foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Então a gente fica vendo aqui os 500 da Galileia, né? Eles não teriam escrito evangelhos? Eles não teriam sido cartas vivas a espalhar o evangelho? Quem vai dizer que não? Não é? Então essa é a segunda hipótese para que a gente possa entender por que, né, que as pessoas confundem, por que não bate, né, as palavras, as expressões não batem. Porque foi passando anos e anos e anos. E é aquela velha história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? A gente sabe disso, né? As histórias vão se modificando, vão ganhando flores, vão ganhando acentos, vão ganhando vírgulas, vão ganhando interrogações, exclamações. A gente sabe disso, não é? E aí, para complementar, né, esse nosso estudo, nós vamos agora entender a terceira hipótese que nós podemos também admitir. E a terceira hipótese que a gente pode admitir aqui, que a gente vai admitir aqui, é a seguinte, é que há que se tirar, né, a velha frase, há que se tirar o espírito da letra. E nós, como espíritas, nós podemos facilmente interpretar esses textos. Vocês viram os estudos passados, nossas irmãs Priscila e Miriam conseguiram
transmitir para a gente facilmente que não havia nada de estranho naquelas palavras. Não é verdade? Graças ao Espiritismo, graças a essa doutrina consoladora que traz para a gente um raciocínio que as pessoas não tinham naquela época condições de avaliar, de entender, até bem pouco tempo atrás, né? E aí, só para poder endossar isso que eu estou falando para vocês, eu trouxe aqui, eu vou ler um trecho. Esse aqui é o livro, olha, Parábolas Terapêuticas, de Alírio Cerqueira Filho. Aqui na introdução do livro é uma psicografia do Espírito Honório. E eu vou ler só um trechinho dessa psicografia para vocês poderem entender. Olha, ele diz assim, eu vou ler um trecho, não vou ler a psicografia toda. Ele diz assim, ó, estudiosos dos símbolos e dos episódios contidos na vida de Jesus preferiram retardar a exposição do significado cósmico da sua mensagem, oferecendo interpretações apavorantes de várias passagens das Escrituras, não revelando a função psicológica imortal que as linhas dos ensinos superiores continham. Em verdade, os interesses em deturpar as parábolas e acrescentar certas expressões que não existiam de fato nas Escrituras não puderam impedir a essência da verdade de chegar aos corações dos povos. Coube aos espíritos superiores o dever de anunciar o verdadeiro sentido dos ensinos de Jesus, trazendo à lume as mensagens que oportunizaram a Allan Kardec compilar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, olha aqui, ó, isso aqui está no livro Parábolas Terapêuticas. Então, agora, não existe mais nada de estranho para a gente. E aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, que os Espíritos trouxeram para a gente e que Kardec vem facilitar para a gente o raciocínio desses ensinamentos, nós vamos agora aqui voltar para o texto para poder agora entender, né, o porquê. Então, vamos lá. O texto diz o seguinte. Disse a outro, vamos voltar ao texto, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E aí, Kardec vem dizer para a gente o seguinte aqui, ó. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Então, meus irmãos, o que Kardec está falando aqui para a gente? Quando Jesus fala para esse discípulo, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele está falando para ele o que nós já sabemos. Nós sabemos que nós, quando desencarnamos, nós não estamos sozinhos. O espírito, quando desencarna, o corpo é devolvido à terra, né? O corpo é devolvido à terra, mas o espírito, ele segue, ele continua. E quando ele chega no plano espiritual, ele é recebido por aqueles que o antecederam. Por quem desencarnou, parentes que desencarnaram nesta encarnação ou em encarnações passadas, vêm ajudar aquele espírito no plano espiritual, vêm recebê-lo, para poder ajudar naquelas primeiras dificuldades, né, que todo espírito passa quando chega no plano espiritual, né, que todos nós sabemos que o espírito passa por essa
confusão momentânea ou às vezes demorada, depende da elevação, né, moral do espírito. Então nós sabemos disso. Jesus estava dizendo isso para ele: deixai aos mortos enterrar seus mortos, cuidar de enterrar seus mortos. Vai e anuncia o reino de Deus. E o que Kardec está falando aqui? Para a gente deixar os mortos, enterrar seus mortos, porque a melhor forma que nós temos de homenagear, é claro que enterrar, né, pai e mãe, é um dever, né? Mas nós não devemos nos prender a essas questões materiais. Nós devemos homenagear essas pessoas que se foram com a lembrança que nós temos delas, dos momentos que vivemos com essas pessoas. Esses momentos não têm necessariamente que ter sido momentos bons, agradáveis, não. Pode ter sido até momentos, às vezes, difíceis, momentos ruins, momentos tristes, às vezes, a convivência com algumas pessoas, porque a vida não é feita só de alegrias, né? Amores, abraços, beijos, não. Às vezes é feita também ali das discussões, das mágoas, dos rancores, mas isso tudo são benefícios que nós recebemos para o nosso aprendizado. Então, devemos homenagear essas pessoas? Devemos sim. Sabe por quê? Elas nos construíram. Nós somos o que somos hoje com as construções dessas pessoas que já nos antecederam e dessas que ainda continuam conosco. Essas pessoas nos constroem, nós somos formados por etapas. Nós temos a nossa própria construção, né? Nós damos ênfase, nós fazemos as nossas escolhas, mas nós também somos influenciados por todos esses que estão à nossa volta, seja de forma feliz, gratificante ou não é? E aí, Kardec continua aqui para a gente, aí ele fala assim: ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Ele está falando do corpo, né? Guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus nos ensina dizendo: não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Olha que coisa linda. Olha, Jesus fala isso para esse homem, né? Vai ensinar o reino. Vai ensinar o reino dos céus para os homens, falar sobre a verdadeira vida. Ele falou isso para eles aqui, falou também lá para os 500 da Galileia, e está falando agora para a gente também. Nós também, nós somos essas pessoas. Nós temos agora todo esse conhecimento. Nós agora temos todo esse acervo à nossa volta, toda essa facilidade. Olha, o nosso irmão Leonardo disponibilizou para a gente, através de e-mail, um acervo riquíssimo para o nosso estudo, para o nosso enriquecimento moral, espiritual. E, como Kardec fala, como Jesus fala, né? Disse para aquele discípulo e fala para a gente, nós temos que levar o evangelho para essas pessoas que acreditam que a morte existe. Nós temos que não impor, né? Nós não devemos chegar a impor nossa crença para ninguém, né? Nós não devemos fazer isso. Mas se a pessoa estiver disposta a nos ouvir, vamos levar para elas esse consolo, esse conhecimento que nós temos. Minha irmã, meu irmão, ninguém morre. Ninguém morre. Né? Ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo, tantas pessoas partindo, né? Partindo não, dando um até breve, né? Porque a vida é um reencontro, uma hora a gente está lá, uma hora a gente está cá. Então a vida é feita de reencontros. A vida no plano, nesse plano ou no outro plano, ela é feita de reencontros. O tempo todo a gente está nesses reencontros, ou lá no plano espiritual, ou aqui na Terra, a gente está sempre se reencontrando.
A gente tem que passar essa mensagem para essas pessoas, para elas não ficarem desesperadas, chorando, desesperadas, para que elas tenham esse consolo, dessa fé, desse raciocínio, dessa lógica, dessa misericórdia que Deus nos dá, entendeu? De sabermos que nós não morremos. Nós somos imortais, não somos eternos, somos imortais. Nós não morremos. Então, se a gente pode fazer isso, né, por essas pessoas, para ajudar, para levar esse consolo, por que não? Como Emmanuel disse, a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E Jesus fala isso para aquele discípulo. Vai e anuncia o Evangelho. Kardec está falando isso aqui para a gente. Vai e anuncia. O reino de Deus, a morte não existe. Né, meus irmãos? Então, era esse o nosso estudo, né? A nossa pesquisa. Então, vamos agora à nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar na figura do nosso Mestre e vamos juntos pedir a Ele, ao nosso amigo, ao nosso irmão mais velho, que Ele possa vir até os nossos lares, trazendo a paz, a harmonia que tanto precisamos, amenizando um pouco dos nossos sofrimentos, das nossas ansiedades, renovando a nossa fé. E queremos pedir também por todos aqueles que já se foram, esses irmãozinhos que se encontram na pátria espiritual, que ainda estão partindo, muitos ainda estão partindo nesse momento, que possam ser recebidos pela espiritualidade amiga, que possam ser consolados nesse momento tão difícil de separação, né? Que eles possam ser abençoados, que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa envolver a todos eles com seu manto de amor, com seu manto de luz, e que também possa trazer a paz, trazer o consolo para os familiares que ficaram, que eles possam encontrar o consolo através da fé, através da busca pela esperança, buscar Jesus em seus corações, acender a luz do Evangelho em seus corações. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, e até um próximo estudo, se Deus quiser.